Vamos resolver uma questão para o concurso de promotor de justiça, também sobre conteúdo de ação penal. A banca é Consumplan, Direito Processual Penal. Assinale a alternativa correta, não vislumbrando a presença dos requisitos legais. O Ministério Público ofereceu denúncia e não propôs a transação penal. O juiz, porém, acredita ser o caso da mencionada transação. Então, deve o juiz: letra A, rejeitar a denúncia. Letra B, absolver sumariamente. Letra C, enviar os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E letra D, oferecer de ofício a transação penal. Vamos analisar cada opção apresentada que trata do tema da ação penal no contexto da transação penal. A transação penal é uma medida despenalizadora prevista na Lei 9.099 de 95, que rege os juizados especiais criminais. Nesse ano, em 95, foram criados os juizados especiais para substituir o antigo pequenas causas. Ele se divide no JEC e no GCRIM. O JEC é o Juizado Especial Civil e o GCRIM é o Juizado Especial Criminal. É comum perguntarem questões sobre a diferença entre justiça especializada ou juizado especial. Quando deu especial, você já sabe que é a dica para você diferenciar da justiça comum, que tem um rito mais formal, mais demorado e não cabem, por exemplo, convoluções no mesmo dia. Isso a gente vai conversando com calma. Então, vamos adiante. O enunciado nos apresenta um cenário onde o Ministério Público não propôs a transação penal ao oferecer a denúncia, mas o juiz acredita que há cabimento para tal medida. A questão é sobre qual atitude o juiz deve tomar. A legislação aplicável é o artigo 28 do CPP, Código de Processo Penal. É fundamental aqui essa leitura desse artigo, eu recomendo fortemente, coloquem no Google, mas fica a dica, somente no site do Planalto. Não peguem artigos de outros lugares, porque podem ter alterações. Infelizmente existem essas maldades. Então, no artigo 28 do CPP, do Código de Processo Penal, esse artigo ele estabelece que quando o juiz discordar do Ministério Público sobre a promoção do arquivamento do inquérito ou de uma peça informativa, deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. O que são os autos, para quem está tendo contato agora? É o processo em si. Antigamente nós colocávamos, né, a primeira folha, a capa, num tipo de um material encadernado, que eram os autos do processo. Aí você ia evoluindo com cada etapa, né, a contestação, a resposta, né, a petição inicial, e assim você ia formando, né, um volume, 2, 3, os apensos, até 3, 4, 5, 10 volumes nos processos mais antigos. Então, autos do processo nada mais são do que, por exemplo, na área criminal, o inquérito policial é o que abre, né, os autos do processo. Geralmente um estagiário vai lá, fura a pasta, coloca as folhas furadas e começa o auto ali. Então a legislação aplicável é o artigo 28, já foi solicitado para que seja lido e é remetido pelo juiz, quando ele tem alguma questão, alguma peça informativa, para o Procurador-Geral da República, que é o PGJ. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A, rejeitar a denúncia. Essa alternativa está incorreta. A rejeição da denúncia acontece quando há inépcia, falta de pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal. Não é o caso aqui, pois a questão é sobre a possibilidade de transação penal, que é uma medida despenalizadora e não um motivo para a rejeição da denúncia. Que interessante. Novamente, observação para quem está tendo contato agora. A questão da inépcia é quando o advogado comete um erro primário. Então, há casos em que o juiz ele chama um delegado da OAB e ele denuncia na audiência, por exemplo, um advogado que cometeu um erro grosseiro de português ou falou alguma coisa absurda. Eu não estou dizendo de palavrão. Palavrão o advogado pode, inclusive, usar, né? Existem essas possibilidades. Mas tem advogados que cometem erros que são absurdos. Então, eles são chamados e recebem punições, inclusive, de afastamento. É o famoso vai estudar. Se o advogado não se recuperar, ele simplesmente perde o direito, é cassado o número da ordem e ele perde o direito de advogar, para não causar constrangimento à categoria.
Letra B, absolver sumariamente. Também incorreta. A absolvição sumária ocorre em situações específicas, como a presença de causas de extinção da punibilidade, entre outras previstas no artigo 397 do CPP. A transação penal não se enquadra nesses casos. Dando continuidade aqui. Vamos a outra questão.